Boa tarde. Sexta-feira é dia de Mais Saúde. Esse programa que fica com você em torno de meia hora para passar muitas informações de saúde, nutrição e utilidade pública. Lembrando que você pode divulgar, assistir todos os programas já apresentados aqui na TV Canção Nova através do nosso site maissaude.cançãonova.com. Esse programa de hoje, eu achei muito importante estar falando sobre os últimos programas que nós passamos. Se você não teve a oportunidade de assistir, por favor, não perca de assistir. O programa de 3 sextas-feiras atrás, a retrasada e a passada. Por quê? Nós entrevistamos o diretor industrial daquela empresa Corin, que justamente veio nos explicar o que não existe esse negócio de hormônio em criação de frango, tá? Eu até brinco e digo que é que nem a lata de óleo, a embalagem de óleo, que está escrito assim, não contém colesterol. É óleo vegetal, claro que não tem colesterol, colesterol só existe em alimentos de origem animal. Então, eu fico muito preocupada quando eu vejo, assim, empresas colocando o nosso frango não tem hormônio. Gente, nunca teve, é proibido. O que nós temos que tomar cuidado, e que todo mundo pensa que é o hormônio, são os antibióticos. Os antibióticos usados como promotor de crescimento. Eu fico, assim, bem intrigada, porque eu até perguntei para o professor Demateu, eu falei assim, mas qual é a via metabólica que faz com que esse animal engorde tomando antibiótico? Aí ele brincou e disse assim, essa é a pergunta de $1 milhão, porque ninguém sabe responder. E aí nós vimos o impacto das resistências a essas bactérias que a gente vê por aí, que estão dessa maneira por quê? Por causa do uso desenfreado de antibióticos. Assim, não é só para o manejo de animais, é também dentro da natureza e isso repercute na saúde humana. Na semana passada, eu coloquei também como pauta o Dr. Gustavo Alves, que é farmacêutico, muito ligado à farmácia hospitalar e que nos trouxe dados alarmantes, que por conta de tanto antibiótico que é difundido e disseminado na natureza e está desenvolvendo, a gente chama de cepas, que na verdade são famílias de bactérias super resistentes. Diz que até 2018 nós vamos ter um problemão, nós vamos ter bactérias que não vão conseguir ser destruídas pelos antibióticos existentes. Diz que o governo Obama está dando um incentivo de $1 milhão, aliás, é $1 bilhão, se eu não me engano, vou conferir esse dado com ele, para que a indústria farmacêutica desenvolva novas moléculas. Então, gente, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que o homem está perdendo o seu rumo. Nós estamos hoje numa sociedade que só prega o quê? A valorização do consumo, quem já está produzindo quer produzir mais, para ganhar mais, para gastar mais. Gente, nós precisamos começar a ter uma consciência. Por isso que eu estou falando o seguinte, o livro Alimente Bem Suas Emoções, eu escrevi para fazer com que nós tenhamos um retorno, um resgate, ok? Para a nossa alimentação como era antigamente. Então, nesse livro, eu expliquei todos os componentes dos aditivos alimentares que são colocados nos alimentos industrializados, vários deles já proibidos lá fora, no exterior, e ainda não conseguiram ser proibidos aqui no Brasil. Então, o que eu fiz? Eu dediquei um capítulo a esses aditivos alimentares e eu coloquei nome e sobrenome de todos eles. Porque eu não podia pôr a fotografia dos alimentos que os contém. Então, o que eu fiz? Eu pus aqui para vocês acessarem o site de uma empresa idônea chamada Proteste. Deixa eu mudar a página aqui para vocês verem o restante. A Proteste, por que ela é idônea? Ela vai no mercado e ela resolve saber qual é o protetor solar que de fato cumpre o que está na embalagem. E eles não falam para ninguém, depois lançam a pesquisa. E eles lançaram uma pesquisa sobre aditivos alimentares e você encontra na página deles simplesmente
Aqui os outros aditivos. Você encontra na página deles os produtos. E aí você vai ficar assim, surpresa de ver que vários desses produtos, o seu filho não só come um, come vários todos os dias. Inclusive aqui, além do glutamato monossódico, eu faço um alerta sobre o adoçante à base de aspartame. Aqui eu explico bioquimicamente o que acontece no cérebro com o uso do aspartame, tá? Então tome cuidado, eu sempre digo o melhor adoçante é o estévia, mas também sempre digo e lanço o desafio dos 14 dias. Tome o seu suco, o seu cafezinho, sem nada, sem açúcar, sem adoçante, durante 14 dias. Você vai ver que no 15º, quando você voltar a tomar do jeito que você tomava, você não consegue. Além do que eu acho chiquérrimo, você pedir seu cafezinho e dizer assim, não quero com nada, eu tomo puro. Mas brincadeiras à parte, uma das coisas que está acontecendo e que o professor, o Dr. Gustavo, estava comentando, era justamente do quanto que hoje existe uma medicação desnecessária que está sendo aplicada. Teve uma médica no Sul, você acesse o programa que ele explica isso melhor, e que viu de toda a pesquisa que vários antibióticos que tinham sido prescritos estavam errados. Ou pela forma de tomar, ou o princípio ativo, ou não estava sendo o melhor antibiótico para aquela melhor situação. Então, o que está acontecendo? Por que eu estou citando isso? Porque a Ritalina é hoje uma medicação amplamente difundida quando a criança apresenta déficit de atenção e hiperatividade. Então, a escola, percebendo um comportamento dentro desses padrões, pede para os pais levarem essa criança ao psiquiatra, porque é só o psiquiatra que fecha esse diagnóstico. E comprovado, qual é a medicação? Ritalina. Agora, o que os estudos científicos estão mostrando? Que vários desses aditivos alimentares, corantes e conservantes, que são esses que eu cito, e cito os artigos para você buscar e ler, ou então até coloquei um que é de difícil acesso, você pode me mandar o e-mail que eu mando para você, na íntegra, só que ele é em inglês. Se você tirasse apenas da alimentação do seu filho aquela gelatina colorida, né? Ah, mas gelatina não é bom para a saúde? Não aquela cheia de corante aditivos, tá? É aquela incolor que você ainda coloca o suco de frutas e você faz ela coloridinha, com o suco de uma fruta de verdade. Então, esses aditivos, eles têm componentes que são excitatórios cerebrais. Então, de você retirar um mês esse tipo de alimento do seu filho, dá só aquilo como Deus colocou na natureza. Gente, é Gênesis. Gênesis traz tudo o que nós precisamos comer. O que Deus fez primeiro? Legumes, verduras e frutas. Está lá, no 3º dia. No 4º dia, ele não fez nada para comer. No 5º dia, ele começou fazendo o que de proteína? Peixes. Como é que está seu consumo de peixes? 14 refeições por semana, uma de peixe e olhe lá. Gente, o Brasil com essa costa maravilhosa, rios espetaculares e a gente não consome peixe. Reveja isso no seu cardápio, tá? No livro Tudo Posso, mas nem tudo me convém, você encontra no final um recordatório para ser preenchido. Eu acho isso super válido para você tentar fazer isso na sua casa. Ó, aqui você tem, vamos ver se você consegue enxergar. Aqui você tem tudo que você come durante um dia inteiro, os horários, como você estava se sentindo na hora daquela refeição. Preencha uma semana. Uma semana. Você vai ver a monotonia alimentar e que, de fato, comida de verdade a gente come uma vez ao dia, geralmente no almoço. Hoje não se janta mais, hoje a gente troca refeição por lanche. Quando eu falo para as pessoas o que você janta, eu falo assim, um lanche saudável. O que é um lanche saudável? Pão integral, peito de peru e um queijo cottage. E cada um desses você sabe os prejuízos que trazem na nossa saúde. Mas o que eu queria trazer para você é que, antes de ficar fechando o diagnóstico, procure modificar
a alimentação da sua casa. Você que é dona de casa, você tem nas suas mãos, você detém esse poder, Deus nos deu. Para quê? Para nós gerenciarmos, né? Gerenciarmos a nossa saúde e a saúde dos nossos. Lembre, o infarto do seu marido daqui 20 anos depende do que você está começando a colocar na mesa hoje recém-casada. E igualmente o seu filho. E numa próxima oportunidade nós vamos fazer uma pauta justamente sobre você como meio ambiente do bebê que você está gestando. Você sabia que dependendo de como você está nutricionalmente falando, você pode ligar ou desligar genes de doenças. E isso eu mostro aqui no livro, perpetua em 4 gerações. Então você modifica o desenvolvimento de uma doença no seu filho, no seu neto, bisneto e tataraneto. Gente, isso não é maravilhoso? Isso é nutrição. Então, eu fico encantada, adoro, é um tema que eu amo. E esse livro, como muita gente reclamou que no Tudo Posso não tinha um monte de coisa que todo mundo queria, eu pensei que dando o caminho das pedras do que não devesse comer, todo mundo entendesse o que deveria comer. Então, eu coloquei, no próximo bloco eu vou mostrar um pouquinho mais os detalhes do livro Alimente Bem Suas Emoções, que você pode estar adquirindo aqui pela comunidade Canção Nova. Mas vamos por um breve intervalo e voltamos já já.